Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou o professor Breno de Matemática e essa aula foi feita especialmente para você, estudante de oitavo e nono ano da EJA. Nessa aula de hoje, vamos aprender sobre a radiciação. Você sabe que operação matemática é essa? E calcular a raiz de um número. Fiquem comigo que, durante a aula de hoje, vamos aprender tudo isso e muito mais. Para os professores que nos acompanham, essa aula está voltada para os oitavos e nonos anos da EJA. A aula trabalha com o eixo temático, saúde e bem-estar. O objetivo da aprendizagem é resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos como intuição, indução, dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. E o objetivo da aula é entender a estrutura e efetuar cálculos com radiciação. E antes de começarmos a aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, para registrar a sua presença nessa aula. Vamos começar a nossa aula de hoje analisando esse quadrado. Como você pode perceber, temos que a área desse quadrado corresponde a 25 centímetros quadrados. Será que conseguimos descobrir quanto mede o lado desse quadrado sabendo apenas a sua área? Mas primeiro, que tal relembrarmos como se calcula a área de um quadrado? Para se calcular a área de um quadrado, devemos pegar a medida do seu lado e elevar a 2, ou seja, multiplicar a medida do lado por ele mesmo 2 vezes. O quadrado que acabamos de ver tem uma área de 25 centímetros quadrados. Agora que já vimos como se calcula a área de um quadrado, será que conseguimos descobrir qual a medida do lado desse quadrado? Se para calcular a área de um quadrado temos que elevar a medida do lado a 2 e, sabendo que a área do quadrado mede 25 centímetros quadrados, para saber quanto mede o lado desse quadrado, devemos fazer o seguinte questionamento: que número que elevado a 2, ou então multiplicado ele por ele mesmo 2 vezes, resulta em 25. E aí, vamos pensar? Vamos tentar descobrir que número que elevado ao quadrado resulta em 25, que é a área do quadrado. E aí, vamos para o resultado? O número que, se eu elevar ao quadrado, irá resultar em 25 é o 5, pois 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, resulta em 25. Com isso, já que a área do quadrado é 25 centímetros quadrados, temos que a medida do seu lado é 5 centímetros, pois 5 elevado ao quadrado resulta em 25. Esse cálculo que acabamos de fazer nada mais é do que o cálculo de uma raiz quadrada. Vamos saber mais sobre o cálculo de uma raiz? A radiciação é uma operação matemática inversa à potenciação. E aqui podemos analisar a sua estrutura. A estrutura de uma raiz é composta pelo radical, que é esse símbolo aqui que você está vendo, pelo radicando, que vai ser o valor que fica dentro do radical, o índice e a raiz, que vai ser o resultado. O cálculo de uma raiz consiste em encontrar um valor que, ao fazer esse valor elevado ao índice, irá resultar no radicando. No caso da raiz quadrada, o índice é 2, pois para calcular uma raiz quadrada devemos pensar
em um número que, elevado a 2, se resulta no radicando. Especificamente no caso da raiz quadrada, não precisamos colocar o índice. Então, quando você encontrar uma raiz sem um índice, saiba que se trata de uma raiz quadrada. Podemos ver aqui o exemplo da raiz quadrada de 4. Nesse caso, o radicando é 4. E por se tratar de uma raiz quadrada, o índice vai ser 2. E ele não precisa estar inserido aqui, ao lado do radical. E por fim, temos o resultado da raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos usar o exemplo que vimos no início da aula para entendermos melhor. Se a área de um quadrado é 25 centímetros quadrados, para saber a medida do lado do quadrado, devemos encontrar um número que, elevado a 2, resulta em 25. Ou seja, devemos calcular a raiz quadrada de 25. Nesse caso, o radicando será 25 e o índice será 2. E como já aprendemos, quando se trata de raiz quadrada, o índice é 2 e não precisamos inserir ele aqui na raiz. Nesse caso, a raiz, que é o resultado, é 5, pois 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, irá resultar em 25. Vamos ver mais exemplos para aprendermos a calcular uma raiz quadrada? Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 121. Sabemos que o radicando é 121 e o índice é 2, por se tratar de uma raiz quadrada. Para calcular essa raiz, devemos encontrar um número que, elevando a 2, resulta em 121. Vamos tentar encontrar? Para encontrar um número que, elevado a 2, resulta em 121, podemos ir fazendo tentativas com valores que já conhecemos. Sabemos que 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, resulta em 100. Como queremos encontrar a raiz de 121, temos que o 121 está próximo do 100. Logo, a raiz de 121 está próxima do 10. Já que sabemos que a raiz de 121 é próximo do 10, podemos pegar o 11 e elevar ao quadrado para ver se vai resultar no 121. Fazendo 11 ao quadrado, ou seja, 11 vezes 11, encontramos exatamente 121. Ou seja, temos que a raiz de 121 é 11, pois 11 ao quadrado, que é a mesma coisa que 11 vezes 11, vai resultar em 121. Vamos calcular mais uma raiz para entendermos melhor? Vamos tentar agora encontrar a raiz quadrada de 169. Qual número que, se elevarmos a 2, resulta em 169? Vamos tentar descobrir? No exemplo anterior, vimos que a raiz quadrada de 121 é 11. Temos que 169 é um número um pouco próximo do 121. Portanto, a raiz de 169 deve estar próxima do 11. Vamos fazer 12 ao quadrado para ver se resulta no 169? Fazendo 12 ao quadrado, que é a mesma coisa que 12 vezes 12, iremos encontrar 144, ou seja, ainda não conseguimos encontrar o 169. Vamos tentar agora o 13 ao quadrado para ver se resulta no 169. Fazendo 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, iremos encontrar exatamente o 169. Portanto, a raiz quadrada de 169 é igual a 13, pois 13 ao quadrado, que é a mesma coisa que 13 vezes 13, é igual a 169. Agora, que tal fazer um exercício para aprendermos ainda mais? Observe esse quadrado.
Sabe-se que a área dele é de 4 centímetros quadrados. Sabendo disso, quanto será que mede o lado desse quadrado? E aí, será que vocês conseguem resolver? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Se a área de um quadrado é 4 centímetros quadrados, para saber a medida do lado desse quadrado, precisamos calcular a raiz quadrada de 4, ou seja, temos que encontrar um número que elevado a 2 resulta em 4. Tendo esse raciocínio, temos que o número que se elevar ao quadrado resulta em 4 é o 2, pois 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, é 4. Com isso, temos que o lado do quadrado é igual a 2 centímetros, porque a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Até agora, vimos a raiz quadrada, que são as raízes com um índice igual a 2. Vamos ver agora uma raiz com um índice diferente de 2? Observe esse cubo. Temos que o seu volume é igual a 27 centímetros cúbicos. Será que conseguimos determinar a medida da aresta, sabendo do seu volume? Mas, antes disso, vamos relembrar como se calcula o volume de um cubo? Para calcular um volume de um cubo, devemos multiplicar a base pela altura e pela largura. E como no cubo as medidas de todas as arestas são iguais, para calcular o volume de um cubo, devemos fazer a medida da aresta do cubo elevado a 3. Ou seja, multiplicar o valor da medida da aresta por ele mesmo 3 vezes. No nosso exemplo, temos um cubo com um volume igual a 27 centímetros cúbicos. Portanto, para descobrir a medida da aresta desse cubo, devemos encontrar um número que, elevado a 3, resulta em 27. Fazendo esse raciocínio, temos que o número que, se elevarmos a 3, resulta em 27 é o 3, pois 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é igual a 27. Portanto, a medida da aresta desse cubo é de 3 centímetros. Esse cálculo que acabamos de fazer nada mais é do que a raiz cúbica. Vamos aprender um pouco mais sobre ela? A raiz cúbica é uma raiz onde o seu índice vai ser igual a 3. Para se calcular uma raiz cúbica, deve-se encontrar um número que, elevado a 3, resulta no radical. No exemplo que acabamos de ver, para se descobrir a medida da aresta de um cubo que possui um volume igual a 27 centímetros cúbicos, precisamos calcular a raiz cúbica de 27, ou seja, temos que encontrar um número que, elevado a 3, que é o índice, resulta em 27. Nesse caso, temos que o radical é 27 e o índice é 3, por se tratar de uma raiz cúbica. E a raiz, que é o resultado, é 3, pois 3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27. Vamos fazer uma atividade para aprendermos ainda mais? Observe o cubo a seguir. Temos que o seu volume é de 8 centímetros cúbicos. Será que com essa informação você consegue descobrir a medida da aresta desse cubo? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
Se o volume de um cubo é igual a 8 centímetros, para encontrar a medida da aresta desse cubo, devemos calcular a raiz cúbica de 8. Para calcular a raiz cúbica de 8, devemos encontrar um número que, ao elevar a 3, irá resultar em 8. Fazendo esse raciocínio, encontramos que um número que, ao elevar a 3, se resulta em 8 é o 2. Fazendo 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, iremos encontrar o 8, pois 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Com isso, descobrimos que a medida da aresta desse cubo é igual a 2 centímetros. Viu só como é fácil? Bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de relembrarmos o que aprendemos na aula de hoje, gostaria de lembrar para você não esquecer de apontar a câmera do seu celular para o QR Code, para registrar a sua presença nessa aula. Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, aprendemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação e vimos que a estrutura de uma raiz é composta pelo índice, radical e pelo radicando. Ou seja, para se calcular a raiz quadrada, devemos encontrar um número que, elevado a 2, resulta no radicando. E para calcular a raiz cúbica, devemos encontrar um número que, elevado a 3, resulta no radicando. Além disso, vimos que quando o índice da raiz for 2, ou seja, quando for raiz quadrada, não é necessário inserir o índice na raiz. Aprendemos muita coisa na aula de hoje, não é mesmo? Que tal agora uma atividade para você praticar aí na sua casa tudo que você aprendeu hoje? Será que aí na sua casa, ao seu redor, você consegue encontrar algum objeto no formato de um quadrado ou então em formato de um cubo? Se sim, que tal tentar calcular a área ou então o volume desses objetos? Você pode utilizar a régua para te ajudar a encontrar as medidas. Se você conseguir fazer, envie para a gente aqui através do QR Code. Estarei ansioso esperando pela sua atividade. É isso, pessoal. Nossa aula de hoje termina aqui. Foi muito legal aprender com vocês sobre as raízes e em como elas nos auxiliam a encontrar algumas medidas das figuras geométricas. Mas fiquem ligados que vem muito mais conhecimento e aprendizado por aqui no Dever em Casa, na TV. Se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Um abraço e até a próxima!